Vamos dar início, então. Seus colegas já estão chegando, Letícia chegando também, Daniel já está na aula. Lembrando que essa semana nós precisamos já receber todas as provas, tá? Vocês vão ter umas surpresinhas essa semana, bem legal. Gosta de surpresa? Gosta de surpresa? Também gosto. Surpresa é boa, né? Surpresa ruim, não. Tem surpresa que é boa, tem surpresa que é ruim. Essa é boa. Só não posso contar. Ó o zíper. Tá fechado o zíper ainda. Não posso falar. Segredo. Tá? Letícia, bem-vinda à aula. Vamos dar início, então. Aula de português. Primeiro nós vamos ver o versículo da semana. Vamos lá, caderno de português, copiando o versículo. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação. Vamos ler mais uma vez, tá? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação. O que significa esse versículo? O que é palavra torpe? Alguém sabe me dizer o que é palavra torpe? Sabe, Joana, o que é palavra torpe? Sabe? Sabe, Daniel, Letícia, o que é palavra torpe? Letícia, abre o seu vídeo, Daniel também. Tá? Quero ver vocês, não precisa ficar de vídeo desligado. Não sabe? É uma palavra diferente, nós não temos muito costume com essa palavra. Oi, Letícia. Sabe o que é palavra torpe? Joana levantou a mão. Vamos ver. Fala, Joana. Eu não sei o que é a palavra torpe. O que é a palavra torpe? Uma palavra tola? Tola? Uma palavra tola? Isso, também. Palavra torpe, muito bem, Joana. Palavra torpe é uma palavra que não é boa. É uma palavra que não vai trazer nada de bom. Palavrão é palavra torpe. Palavras que vão ferir uma pessoa são palavras torpe também. Então, esse versículo lá em Efésios fala assim, ó. Não sai da sua boca nenhuma palavra que vai magoar outra pessoa, que vai ofender, né? Nenhuma palavra baixa. Joana quer falar mais uma vez? Pode falar, Jo. É uma palavra ruim. Ruim, isso mesmo, a palavra ruim, uma palavra que vai machucar o coração ruim de quem vai ouvir. Gritaria também, você gritar com uma pessoa, né? Falar com coisas que vai machucar o coração, isso são palavras torpes. E esse versículo nos diz que esse tipo de palavra, ó, fora de mim, longe de mim. Da minha boca tem que sair só palavras que forem boas. O que é necessário para edificação? São aquelas palavras que vão ajudar o outro a se sentir bem, a crescer, e não para ofender ninguém, nem deixar ninguém se sentindo, ó, encolhido, tá bom? Tá quietinha hoje, Letícia? O que foi? Tá tudo bem? Tá bom. Ok, Daniel, gente, meninas, vocês viram que o Daniel tá de casaco? Nós aqui no calorão e Daniel com um friozinho lá. Falei para ele, Daniel, manda um friozinho para nós também aqui, né? Só um pouquinho, só um pouquinho. Vamos orar então? Senhor Deus, queremos agradecer porque a sua palavra nos ensina tantas coisas boas e o versículo da semana nos diz que nós temos que tomar cuidado com as coisas que falamos, com as palavras que saem da nossa boca e que não saia nenhuma palavra torpe, palavra ruim, palavrão, palavras que ofendem, mas somente aquelas palavras que vão edificar, ajudar a outra pessoa. Obrigada, Senhor, por guardar nossas casas, nos dê saúde, nos dê paciência no nosso dia a dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pronto? Copiou o versículo? Podemos tirar então? Sim, Joana? Prof. Sim. Hoje eu fui lá no Atacadão porque eu teve que comprar comida para 4 crianças que são da rua. Ah, é? Pobre. Que Porque deu? minha mãe participa de Mulheres em Movimento. Aí a gente teve que comprar bastante bolacha e comida para eles, porque eles moram numa lanchonete. E Parabéns. eles não têm nenhum brinquedo. Eu dei todos os meus brinquedos para eles. Que atitude linda.
Você está de parabéns com a sua atitude. Nós devemos Obrigada. olhar mesmo para o próximo, principalmente aqueles que já pensou. Ninguém olha para eles. Então, Papai do Céu quer que nós façamos isso mesmo. Dar atenção, cuidar. Às vezes nós temos tantos brinquedos. Olha que lindo, parabéns, Tudo muito isso pra legal. entregar Olha, pra eles. palmas para a atitude da Joana, da família dela. Sempre que nós pudermos, vamos olhar para aqueles que não têm condição nenhuma. Vocês sabem que está chegando o Dia das Crianças. Ah, vocês sabem, com certeza. Pediram presentes em casa, Eu já vão ganhei o ganhar meu. presente, né? Agora, que tal pegar algo que você não brinca mais e doar para uma criança que não tem nada? Fazer a alegria de uma outra criança. Muito legal, né? Então, isso, olha que lindo, parabéns. Que o Senhor consegue o coração, sempre assim. Quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Manuela hoje não chegou em primeiro lugar, Manuela chegou em quarto lugar, Manu. Tá chegando a Manuela lá, tá? Vamos então fazer a nossa correção? Pode falar mais uma vez a Joana, nós já vamos para a correção da atividade. Fala, Ô, Jo. prof, eu vou chamar todos os meus coleguinhas da casa, aqui da escola, para eles jogarem comigo esse jogo aqui, ó. É de mais de 4 pessoas. Bom, esse jogo aí é maravilhoso para jogar em casa, nesses dias É assim, imaginação em ação. sair um pouco do celular, da televisão, do tablet Minha e mãe usar comprou isso a pra mim. imaginação. Quanto mais usamos a imaginação, ela não gasta não, Tem que ela vai ficando desenhar, cada vez melhor, prof. tá? Vamos lá então. Manu, tudo bem, Manu? Sorria, Manu. Ah, então tá bom. Sorri, então tá bom. Vamos então agora pegar nossa atividade programada, tá? Saindo daqui. É aquela ainda do dia 14, dia 18. Vamos corrigir a parte de português. O que a Joana escreveu aqui? Tá. Nós vamos fazer. Aliás, ela perguntou. Hoje nós temos 2 aulas. Deixa eu avisar vocês já antecipado, eu vou colocar no grupo. A aula de ensino religioso, que seria na sexta-feira, último tempo, essa semana vai ser quarta, no primeiro tempo. Então, quarta-feira, vocês sempre têm 2 aulas, que é de ciência e história. 3 horas e 4 horas. Então, nessa quarta agora, só nessa, tá? Vocês vão ter ensino religioso no primeiro tempo, porque na sexta-feira não vai poder ter aula no último tempo, e depois eu vou contar o motivo. Porque, ó, surpresa! Surpresa! Quem gosta de surpresa? Eu! Surpresa boa? Sim! Surpresa ruim? Não, sai pra lá, né? Letícia, eu quero ver um sorriso, você tá muito séria hoje. Aí, isso mesmo. Vamos lá, então, pega a atividade programada do dia 14 ao dia 18. Bem no início tem um texto para nós lermos. A onça e o macaco. Aqui nós temos uma história que é uma fábula também, porque os animais estão falando. E nós observamos... Cadê o seu, Manu? Tá com você aí? Tá, Manuela? Sua atividade, Letícia, Joana, Daniel. Esse texto, ele fala, isso aí mesmo, sobre a esperteza dos animais. Um mais esperto que o outro, um querendo enganar o outro. Eu vou ler o texto aqui para vocês, para a gente poder ganhar tempo, tá? Para não ficar muito atrasado no nosso conteúdo aqui. Deixa eu ver se alguém não está conseguindo entrar. Por enquanto, está tudo certinho. O macaco andou fazendo pouco caso da onça. Vou dar cabo... Alguém está chegando. Vou dar cabo desse danado, pensou a onça, por conta. E fez correr o boato de que havia morrido. O macaco ficou louco para ver a defunta, mas, como sempre, estava desconfiado. Esta morte não me cheira bem. Foi chegando à casa da onça e viu os parentes dela chorando. Bem a salvo, pendurado num galho de árvore, indagou. A falecida onça já espirrou? Por quê? Perguntou os parentes. Ora, quem morre sempre dá seu último espirro, comentou ele, matreiro. A onça ouviu tudo. Fingiu-se de morta para agarrar o macaco. E, caindo na conversa dele, tratou de espirrar. Atchim! E o macaco safou-se gritando. Estás viva, marota! Onde já se viu um defunto espirrar? A onça levantou-se furiosa e o macaco continuou a dizer que era mais esperto do que ela. Viu só?
Tá vendo como que você às vezes tem que ficar bem atento para não cair nas armadilhas? E aqui então temos as perguntas. Vamos lá. Quem fez pouco caso da onça? Quem, Letícia? O macaco. Macaco, muito bem. Segunda pergunta. Qual foi a intenção da onça ao fingir de morta, Daniel? Por que a onça quis fingir de morta? Porque queria pegar o macaco. Isso, para pegar o macaco, para enganar o macaco. Isso mesmo. Terceiro, enumere os parágrafos no texto. Quantos parágrafos tem? Deixa eu ver. Manuela, quantos parágrafos? Cadê a Manuela? Sumiu aqui a imagem dela. Peraí. Eu acho que caiu a conexão dela. Joana, você contou quantos parágrafos tem? Quantos deu? 13. 13 parágrafos. Todo mundo achou 13? Certinho? Bem-vinda à aula, Matheus. Muito bem. Quarta pergunta. Quem fez correr o boato de que a onça havia morrido? Quem espalhou a conversa? A própria onça, o macaco ou os parentes da onça? Matheus, me responde. Matheus? Não pode mostrar sua imagem, Matheus? Quem espalhou? Sim, eu não posso mostrar minha imagem. Tá bom, mas então responde para a prof. Quem que espalhou o boato? Ah, Isso, a própria o onça. boato foi a onça mesmo que espalhou. Isso mesmo, ela espalhou porque ela queria enganar o macaco, certinho. Quinta pergunta, o que a onça fez para poder enganar e pegar o macaco? Letícia, qual foi o plano? O que ela fez? Fingiu-se de morta. Não ouvi, Letícia. Tá baixinho teu som, pode falar mais alto? Aham. Fingiu-se de morta. Isso, ela fingiu que tinha morrido para pegar o macaco. Vamos lá, Manuela, a pergunta 6. O macaco acreditou na morte da onça? Sim ou não? Por quê? Pergunta 6. Deixa eu ver. Não. Não. E por que ele não acreditou? Deixa eu ver. O que você acha? Por que ele não acreditou? Porque a onça espirrou. Isso, depois, né? Mas até então ele não sabia. Ele viu os parentes, mas por que será que ele não acreditou? Vamos subir só um pouquinho para a gente ver ali em cima, ó. Lá, olha, fez correr o boato, o macaco ficou louco para ver a defunta, mas ele estava desconfiado. Então, por quê? Porque ele estava desconfiado, tá? A resposta certa vai ser essa. Conserta, tá? Quem não colocou, ele estava desconfiado que a onça queria enganá-lo, tá? Pergunta 7. Quem foi mais esperto? A onça ou o macaco? Joana, para você, quem foi mais esperto? O macaco. Macaco. A Manu já respondeu, foi o macaco, é claro, né? Agora responde você, Joana. Quando chegou à casa da onça, o que o macaco fez para ficar a salvo dela? Onde que ele ficou? Pode falar, Jô. Ou ele chegou, ele ficou num lugar, olhando. Onde que ele estava? Em cima da Árvore. Isso, ficou olhando tudo de cima da árvore. 9. Como que o macaco descobriu que a onça não estava morta, Matheus? Diz para mim. Como que ele descobriu? Porque ele viu que a onça estava respirando. Isso, ele fez um teste com ela, né? Ele descobriu que ela não estava morta porque ele fez um teste com ela. E no teste ele descobriu, tá? Ele viu que ela estava viva, viva, viva. 10. O espirro da onça demonstrou que ela estava conseguindo enganar o macaco, ela estava gripada ou o macaco conseguiu enganar a onça? Letícia? O macaco conseguiu enganar a onça. Isso, ele conseguiu enganar, né? Ele colocou ali uma conversa, jogou uma conversa e ela caiu para querer provar para ele que estava morta e não era nada daquilo. Com a ajuda de um dicionário, dê o significado das palavras destacadas no texto. O que é matreiro? Você olhou, Joana? O que é matreiro? Essa palavra já apareceu em outros textos que nós já vimos. O que é matreiro?
Quem sabe? Quem respondeu o que é matreiro? Manuela, fala. O que é matreiro? Matreiro é astúcia para obter o que pretende. Certo. Muito bem. O que é safou-se? Quem respondeu o que é safou-se? Procurou no dicionário. Você procurou, Daniel, o que é safou-se? Letícia? Achou o que é safar? O que é? Pode falar, Letícia. Não ouvi. Eu não sei se está certo. Ah, não fez? Safar-se. Eu não sei se está certo. Mas responde. Se não tiver certo, a gente conserta. O mesmo que livrou. Isso mesmo, livrou-se, escapou, é isso mesmo. Pro, eu não entendi. Se a onça ia fingir de morte, como que ela conseguiu espalhar a notícia? Como que é? Repete a pergunta para a gente poder entender. Se a onça... Porque a onça fingiu de morte, mas conseguiu espalhar a notícia. Ela fez assim, ela deve ter combinado com os parentes, falar assim, olha, vocês começam a falar que eu morri. Pro macaco vir para eu poder pegar ele, que ele tá falando mal de mim aí, falando que ele é mais esperto que eu. Vou mostrar que eu que sou mais esperto que ele. Como que um boato começa? Uma fofoca. Boato é a mesma coisa que fofoca, mesma coisa. Então, eu conto para um e vai espalhando. Então, foi isso que aconteceu. A onça falou para um parente, aí depois espalhou na floresta, no lugar que ela fez. Tá? Desse jeito. Bem-vinda à aula, Murilo. Se você já entrou, já chegou. Estamos corrigindo a atividade programada, tá, Murilo? Do dia 14 a 18, já estamos na pergunta número 12. Marota. O que é a palavra marota? Significa, Joana, você achou o significado de marota? Achou, Joana? O que significa marota? Ó, meu dicionário está aqui. Vou olhar o que é marota. Se tiver, né? Meu dicionário é pequenininho, de repente não tem a palavra marota. Vou achar aqui. Marota. Alguém achou o que é marota? Ou maroto? Ah, Manuela achou? Manuela levantou o dedo bem alto. Diz, Manu. Marota? Isso. Que tem muita malícia. Que o quê? Que tem muita malícia. Isso, que é muito esperta, né? Isso mesmo, marota, que tem muita malícia, tá? Agora, na frase, foi chegando à casa da onça e viu os parentes dela. Ó, a palavra dela está destacada. A quem se refere essa palavra sublinhada? De quem que eram os parentes? Quem é dela? Fala, pode falar, tá liberado seu som, Manu. A 12. Outras onças. É a própria onça mesmo, né? Os parentes dela. Quando eu falo assim, os parentes dela, de quem? Da Manuela. Então, eu tô falando dela, tá? Se você fosse macaco, o que você faria para descobrir se a onça estava realmente morta? O macaco fez um teste com ela, né? Ele acabou fazendo com que ela caísse na própria armadilha dela. Murilo, o que você faria se você fosse um macaco para descobrir se ela estava mesmo morta ou não? Consegue liberar o teu som e falar sua resposta para nós? O que você faria? Sim, Murilo? Não estou conseguindo ouvir o Murilo. Joana, o que você faria para enganar, para descobrir se a onça estava morta mesmo? Joana? Não sei. Não sei. Não ouvi, Joana. Fala mais alto. Não sei. Não sei. Então, vamos lá. Vamos responder nossa atividade. Fala, Manuela, depois eu quero ouvir também o Matheus e a Letícia. E o Daniel. Deixa eu ver. O que você faria? Eu faria alguma coisa engraçada para ela rir ou provocar algum espirro também. Legal, boa ideia.
falar, fazer alguma coisa engraçada, ela ia rir, né? Ia descobrir que não estava morta. Mateus, você, o que você faria para descobrir se a onça estava viva ou morta, né? Na verdade. Eu pegava uma pena pra fazer cosquinha nela, ela ia rir. Mateus, o teu som tá um pouquinho falhando, não deu para ouvir. Tá. Eu ia pegar uma pena pra fazer cosquinha nela e ela ia rir. Isso mesmo, muito bem. Vamos ver agora, Letícia, qual o seu plano para descobrir como que ela, se estava mesmo morta? Observaria. Só ficava observando, só? Ah, eu não sei escalar árvore, mas na minha Aham. imaginação eu escalaria uma árvore Aí fica se ela estava respirando ou não. uma hora ela ia se mexer, né? Uma hora ela ia fazer alguma coisa. Muito bem, ficava só observando. Você, Daniel, o que você ia fazer para descobrir se a onça estava mesmo morta? De repente vem a chuva. Eu ia ver se estava respirando. Não ouvimos, Daniel. Eu ia ver se estava respirando. Tá tão baixinho o som do Daniel. Alguém conseguiu ouvir? Eu não consegui. Escreve no bate-papo, Daniel. Nós não estamos ouvindo, tá muito baixinho. Então, aumenta o seu volume, por favor. Tá? Sabe o que eu faria? Se fosse eu jogava água nela. Aí ela ia ficar brava, ela ia levantar, né? Ou então ia gritar, fogo, fogo, fogo. E aí todo mundo ia sair correndo e ela, se ela tivesse morta, ela ia continuar lá. Ia falar, ih, estava morta mesmo. Mas ia descobrir. Forme uma frase interrogativa, exclamativa e negativa com a expressão pouco caso. Aqui, essa expressão pouco caso, ela tem um significado. Aqui no texto, vamos voltar lá para ver onde que ela está. Pouco caso. Lá em cima, ó. O macaco andou fazendo pouco caso da onça. Aí ela falou, vou dar cabo nesse danado. O que é pouco caso? Tratando de qualquer jeito, ó, isso aí não vale nada, né? Não tem muito valor, não. Não é tudo isso que parece ser, não, tá? Essas palavras, essas frases, nós vamos ver na próxima aula, amanhã, na correção. Nós vamos agora para a apostila, que nós vamos entrar num assunto novo. Peguem a apostila de vocês, página 67. 67. Apostila, página 67. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre pronome. O que é pronome? Pronome é a palavra que substitui um nome ou substitui um substantivo. Tá? Nós vamos ver os tipos de pronomes que existem e como eu posso usá-los, quando eu posso usá-los também. Tá? Então, pega a sua apostila, página 67. Tem um texto. Leia o texto a seguir. Façam agora uma leitura silenciosa desse texto, tá? Fica a leitura silenciosa. Leiam com os olhos. Está falando sobre aquele personagem que nós vimos na aula passada da história em quadrinhos da Turma da Mônica, que ele é um cadeirante. Então, leiam esse texto agora. Observem bastante o texto. Aliás, vamos ler o texto, tá? Começa, por favor, Letícia, leia o primeiro parágrafo. Luca é um dos personagens da Turma da Mônica. Ele é cadeirante, adora esportes e é muito fã do cantor Herbert Viana, da banda. Os Paralamas do Sucesso. Em algumas historinhas em que Luca aparece, são apresentadas em situações de falta de acessibilidade que ele consegue superar com a ajuda de seus amigos. Tá bom, até aqui, tá? O texto acabou sendo um pouquinho mais comprido. Termina de ler, por favor. Deixa eu achar aqui. Joana, pode falar? Pode ler? Vamos, Jô. Termina a leitura, por favor. Vamos lá, Joana. Ativa seu som para ler. Oi, prof. Vamos ler, então? Ali o quadradinho verde, bem aqui embaixo, ó, Lucas. Pode ler, Joana. Na sua apostila, página 67. Pega a sua apostila.
Lucas, o quê? Vem aqui embaixo. Manu, lê você. Vamos lá, Manuela. Lucas ensinou-lhes que sua limitação não é um obstáculo para a diversão. Obrigada, Manu. Então, esse texto está falando de um personagem da Turma da Mônica, que é o Luca. E aqui está dizendo que nas historinhas onde ele aparece, sempre tem uma situação de acessibilidade e os amigos ajudam ele, tá? Só que no texto tem algumas palavras que elas estão em negrito, são destacadas. Lá em cima a palavra ele e aqui embaixo a palavra lhes. Vamos ver aqui embaixo, respondendo a letra A. De acordo com o texto, deixa eu só aumentar aqui. Façam na apostila de vocês, tá? De acordo com o texto, quais são as principais características de Lucas? Como que o Lucas era? O que o texto fala dele? Ele era cadeirante, ele gostava de esporte, era fã de um cantor, de uma banda, tá? Isso o texto fala dele. A letra B. Ligue as palavras destacadas no texto ao termo que elas se referem. Quando fala ele, está falando de quem? Dos amigos ou de Luca? Hein, Murilo? Quando fala ele, está falando de quem? No texto, bem lá em cima. Luca é um dos personagens da Turma da Mônica. Ele é cadeirante. Está falando de quem? Acho que o som do Murilo não tá liberando. Mateus, quando fala ele, quem é? Nesse texto. Luca, e quando Isso. fala eles, é os seus amigos. E quando fala lhes, é os amigos. Muito bem. Vamos ligar. Pergunta 2. Opa, foi demais. Reescreva as frases a seguir, substituindo as expressões em destaque por um pronome entre os parentes. Então, está escrito aqui, ó, Mônica é amiga de Luca. A palavra Mônica, que é um substantivo, é um nome, ela é um substantivo próprio. Se eu for substituir aqui, eu colocaria o quê? Ele é amiga de Luca ou ela é amiga de Luca? O que eu colocaria, Manuela? Está falando da Mônica. Ela é amiga de Luca. Muito bem, ela é amiga de Luca. Vamos para a segunda, Letícia. Cebolinha e Cascão sempre tentam pegar Sansão. Cebolinha e Cascão são duas pessoas, então são o quê? Eles sempre tentam pegar Sansão ou nós sempre tentam pegar Sansão? Eles. Eles. Tá, muito bem. Porque se fosse nós, seria mais do que eles. Sim, se fosse nós, por exemplo, quem está falando estaria também junto. Se tivesse assim, por exemplo, eu, Cebolinha e Cascão, aí sempre tentamos pegar, seríamos nós, tá? Agora, como está falando de outras pessoas e eu não estou junto, são eles, ok? Indo para a página 67, 68 agora, bem aqui nesse quadradinho amarelo, na minha apostila está amarelinho. Está dizendo que são pronomes. Leia para mim, por favor, Daniel. O que são pronomes? Esse quadradinho amarelo aqui. Eu imprimi aqui para você recolher. Pronomes. Reais. Vai dar uns 90 pessoais. Reais, tá? Daí você vai pagar essa aqui e voltar na senha A. Daí na senha A você vai para a senha K. Na senha K você vai pegar o protocolo da ambiental. Que se tá? fala É aquele de requerimento. ou de... Daí depois você vai juntar os dois protocolos. Muito bem. Então aqui está dizendo, pode falar, só um momento, Letícia, sim? Eu não entendi. Tá, vamos ver de novo. Pronomes pessoais são palavras que substituem os substantivos. Sempre que nós encontrarmos algumas palavras como eu, tu, ele, nós, vocês, eles, são pronomes pessoais, que eles vão substituir um substantivo. Olha aqui a pergunta 3 primeiro. Os pronomes que você encontrou na atividade anterior substituíram o quê? Verbos? Não, não tinha verbo. Substantivos, adjetivos. Substituiu os substantivos. Quando nós temos os nomes, nomes são substantivos. Aqui embaixo, ó, nós temos as classificações dos pronomes.
Mateus, vamos prestar atenção na aula, tá? Agora não é hora de ficar mudando o fundo da imagem, tá bom? O pronome, ele é um pouquinho mais complicado, então eu preciso que vocês prestem atenção e vai cair na prova do dia 26. Tá? Então, o pronome, ele é aquela palavra que vai substituir um nome ou nomes ali no lugar, naquela frase, para não ficar muito repetitivo. Vou dar um exemplo para vocês, né? O texto está dizendo assim, ó. Eu e Joana fomos no cinema. Eu e Joana gostamos de filme. Eu e Joana compramos pipoca. Não fica muito repetido? Eu e Joana, eu e Joana, eu e Joana? Então, eu posso só deixar no começo. Eu e Joana fomos ao cinema. Eu coloco, nós gostamos de filme. Eu substituo eu e ela, né? Por nós. Nós gostamos de pipoca. Então, o pronome são essas palavrinhas aqui, ó. Pronomes pessoais do caso reto. Sempre vai substituir pessoas, tá? Eu, primeira pessoa. Tu, nós quase não usamos a palavra tu. Onde o Daniel mora, que é Florianópolis, a região do sul, as pessoas usam mais a expressão tu. Aqui no nosso estado, nós quase não usamos. No lugar do tu, o que nós usamos? Você, não é verdade? Então, porque lá eles falam assim, ó, tu gostas de leite? Aqui a gente pergunta, você gosta de leite? Lá no sul, eles usam a expressão tu. Aqui nós quase não usamos. E a terceira pessoa, ele ou ela. Aí no plural, nós, vós, que é o plural de tu, que é muito pouco usado também, e eles e elas. Então, qual que é o plural de eu? Nós. Qual é o plural de tu? Vós. Qual é o plural de ele e ela? Eles e elas. Aí, ó, vamos fazer essas atividades que estão aqui na outra página, na página 69, só para vocês substituírem e poder entender, tá? Reescreva as frases, substituindo a expressão destacada por um pronome pessoal. A acessibilidade ele é muito importante para a sociedade. Todos deviam se preocupar com quem? Se está falando acessibilidade, estou falando dela. Então, se preocupar com ela, tá? Vamos tentar fazer? Então, a palavra que está aí, vocês vão substituir ou por eu, ou por vocês, ou por ele, ou por ela. Ou eles e elas. Vamos lá? Aí nós vamos corrigir. Então, a primeira é ela. Alguém está com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Joana, está fazendo? Jo, agora é hora da atividade programada. É a apostila, página 69. A B. Eu e meus amigos, nós vimos duas araras. Quando, por exemplo, é a mesma coisa que eu faço aqui, ó. Eu e a Manuela, nós vimos duas araras. Eu e a Manuela ficamos impressionadas com as araras. Então, eu vou dizer o quê? O que está para mudar aqui é eu e meus amigos de novo. Então, para eu não repetir de novo eu e meus amigos, eu vou falar o quê? Hein, Manu? Quê? A pergunta B, ó. Eu e meus amigos vimos duas araras. Aí está em destaque aqui. Eu e meus amigos. Ficamos impressionados. Eu e meus amigos eu posso mudar por quê? Por qual expressão? Qual pronome? Meus amigos. Eu e meus amigos somos? Eu e meus amigos somos o quê? Qual palavra? Qual pronome? Eles ou nós? O que você acha? Ah, nós. Nós, isso mesmo. Então, quando tem eu e meus amigos, eu coloco nós. Nós ficamos impressionados com as araras, com elas, tá? Então, você vai substituir o primeiro eu e meus amigos por nós e araras por elas. Nós vamos fazer mais exercícios de pronome para ficar bem entendido, tá? Agora, olha aqui. Meus tios gostam muito de pescar. Aí, repetiu de novo. Meus tios me convidaram para pescar no sítio no fim de semana. Para eu não repetir, meus tios está em qual pessoa? Primeira, segunda ou terceira? Está na terceira. Então, qual palavra que eu posso substituir aqui? Se você for olhar lá do outro lado. Letícia quer falar. Pode falar, Lê.
Meus tios gostam muito de pescar. Eles me convidaram para pescar no sítio no fim de semana. Eles me convidaram para pescar no sítio. Muito bem. Eu vou substituir meus tios por eles. O nosso tempo está quase acabando. Nós vamos completar esse número 2 também amanhã, tá? E fazer mais alguns exercícios para entendermos direitinho essa questão dos pronomes, tá bom? Nós vamos parar aqui agora, vocês vão tomar água, descansar um pouquinho e a gente já volta com matemática. Até daqui a pouco.